Vamos lá. Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje nós resolvemos fazer um vídeo Nós resolvemos convidar a nossa família para a gente fazer um bate-papo em família. Bom, daqui a pouco eles vão estar se apresentando, vocês já estão vendo eles aí na tela. Quando éramos adolescentes, um pouco mais novos, nós costumávamos ir para Arraial do Cabo, né? Na casa do tio Guilherme, que daqui a pouco vai se apresentar, e também da Luciane, que está aí, da tia Leninha e do Guigui. E sempre rolava, e os meus convidados já vão começar a falar sobre isso, sempre rolava um momento de, no cafezinho, a gente discutir ali sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E aí o café se estendia por horas ali na mesa. Por isso, eu fiz hoje um convite a esses que estão aí, e eu estou aqui com a minha canequinha. Tá todo mundo aí? Tomando alguma coisa? Aqui tem água, e eu trouxe a canequinha Água. Tomé, e um sucozinho, para a gente poder fazer esse bate-papo aqui agora. Então, vou pedir o tio para começar aí se apresentando, e enquanto ele se apresenta, eu vou pedir os outros, né, a minha prima, minha irmã, para colocar o microfone para desativar, para não ter interferência. Aí, de acordo com o que vocês forem falando, vocês vão ativando. Vai lá, tio, tá com você. Muito bem, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o tio Guilherme e eu sou morador em Arraial do Cabo. Natural de Itaperuna, mas estou morando em Arraial do Cabo. Sou pastor também da Igreja Batista Central aqui no Arraial. E estamos aí, juntinhos, para compartilhar esse momento bem gostoso. E é uma boa lembrança, né? A gente recordar essa turminha. A gente agora está jovenzinhos, né? Ainda jovenzinhas, né? A gente está junto aí, bom demais. Verdade, tio. E como pastor, o senhor era aquele que tinha todos os olhares focados no senhor, né? Tio, mas como é que funciona isso? Que responsabilidade. Verdade. Vai lá, Lu. São duas luzes, tá? Você tem que lembrar disso. Nós somos duas luzes. Eu sou Simara, irmã da Kelly, moradora há 13 anos, quase 14, de Belo Horizonte. E desse bate-papo aí, desse café, aí, onde o tio Guilherme era o nosso sábio, né? Porque adolescente, com muitas perguntas, com muitas dúvidas. Isso quando a gente não tirava para questionar Apocalipse, né, tio? Você lembra disso, né? Mas uma coisa que me marcou muito e que quando a gente pensa nessa proposta de voltar a bater esse papo, eu lembro, é que o tio sempre tinha, assim, umas palavras com muito amor para poder ministrar as nossas vidas. E graças a Deus foi um privilégio a gente ter sido, assim, a todo tempo ministrado mesmo, com muito amor pelo nosso tio e pastor, né? Então, está sendo uma experiência muito bacana a gente poder voltar a viver um pouquinho disso. Muito bacana, muito bom. Muito bom, Lu. Então, agora outra Lu, Luciane. Se apresenta aí, Luciane. Oi! Eu sou Luciane, filha do José Guilherme, que tem um peso duplo, né, na minha vida. Era meu pai, meu pastor, então pesava mais. Mas estou morando em Sorocaba, São Paulo, há 8 anos aqui, junto com a minha família. E é muito bom poder, mesmo à distância, viver esse momento novamente. Estarmos todos assim, como se estivéssemos na mesa, tomando café daquele dia de férias de manhã, aquela enrolação antes de ir para a praia, batendo aquele papo gostoso. Então é muito bom, um prazer muito grande para mim. Falou tudo, Luciane. Às vezes a gente se preparava para ir para a praia e ficava lá toda a vida. Quando via, ia para a praia lá para as 3, 4 horas da tarde, né? É verdade. Vocês lembram daqueles momentos assim, gente, tive uma boa ideia. Valéria ali, ó. Eu vou trocar de lugar, porque o Valério não quer aparecer, tá bom? Tá bom.
É verdade, o Guilherme era sempre aquele que tinha uma boa ideia. Uma boa ideia. Era uma boa ideia pra gente, né? Porque sempre incluía acordar cedo. E isso a gente... Você lembra, Nicolas? Bons tempos. Que tá aqui do meu lado a nova geração, né? E aí, Nicolas, como é que era passar as férias lá em Arraial? Eu lembro, não, era muito legal, eu lembro. A gente ia pra praia, tinha um momento, né? Era muito bebezinho. Que tinha essa reunião. Verdade. Muito bom, muito bom. E aí, gente, nós resolvemos fazer esse bate-papo e compartilhar com vocês aí do outro lado. Então, para isso, na verdade, eu convidei, né, o meu tio, as minhas irmãs, tá faltando uma aí, a minha prima, para a gente estar lendo 1 Coríntios, né, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E aí a gente vai fazer, então, esse momento de bate-papo de família aqui. E eu espero de verdade que cada um de vocês que estão aí assistindo esse vídeo agora sejam abençoados por essa troca, né, por esse momento de aprendizagem que a gente sempre teve aí nesse bate-papo um com o outro e que isso possa se estender até você, onde você estiver agora nesse momento. Bom, quando a gente lê aí 1 Coríntios, né, a gente vê, então, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta, né, a uma igreja, a igreja de Corinto. Correto, pastor Guilherme? Correto, correto. E quando a gente lê esse primeiro capítulo, gente, eu fiquei assim, nossa, Paulo está falando para uma igreja que é a igreja de Jesus Cristo, mas que apesar disso, né, desse grau de importância, ser a igreja do Senhor e uma instituição que é elevada em valores, né, ela está vivendo ali uma divisão. Então, assim, eu até fiz uma anotação aqui da seguinte forma: percebe-se que até mesmo as instituições mais bem motivadas passam por problemas de desacordo. No mundo atual, temos sido motivados a vivermos, pensarmos fora da caixinha. Vocês já ouviram essa expressão, gente? Fora da caixinha? Parece que a gente tem que desenvolver, assim, na verdade, é como se fosse assim, né? Desenvolvermos a capacidade de pensarmos criticamente, reflexivamente a respeito de. No entanto, essa iniciativa surgiu como modo de superar aí a comodidade, o pensamento unificado, né? E emburrecido, né? Em massa. Vem sendo tomado por um desejo simplesmente de desacordar de tudo. Eu coloquei isso aqui porque, assim, a sensação que eu tenho não é que eu não seja de acordo com o pensar fora da caixinha no sentido de ser criticamente reflexivo, mas, assim, a sensação que eu tenho é que hoje, tio, ninguém pode concordar com ninguém. Porque se a gente concorda, parece simplesmente que a gente não tem uma capacidade própria de pensar e desenvolver um pensamento crítico. E aí eu coloquei isso aqui. Parece que o tempo todo a gente tem que desacordar de tudo e de todo mundo. Não concordar parece hoje a forma mais evidente de tentar provar ao mundo a minha inteligência. Fato é que se a motivação não for digna e justa, né, ao contrário, se for aí uma motivação meramente política, individual, certamente acarretará no caos social. E Paulo, então, ele suplica lá no versículo 10, ele fala assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Então, assim, ele suplica para que haja uma concordância entre os irmãos da igreja, um só pensamento e um só parecer. Aí, eu trouxe a seguinte pergunta para a gente estar conversando um pouquinho aqui hoje. Num momento como esse, em que a gente está vivendo, Luciane está em São Paulo, Guilherme em Arraial, Lucimar em Belo Horizonte e eu aqui em Itaperuna, né, de isolamento social, e que, sem adentrar nesses assuntos, mas que é visível a todos nós, né, uma bipolaridade aí da própria sociedade, que ou se diz de direita ou de esquerda, e tudo que um
né, na tentativa de auxiliar a sociedade faz, parece que sempre vai ter a não aprovação do grupo oposto. Num momento de tanta divisão na nossa sociedade brasileira, vocês acham que essa palavra de Paulo, ela pode ser importante para todos nós? Ou seja, à luz da Bíblia, a gente encontra uma saída para a gente ter aí momentos de paz na sociedade? O que vocês acham, pessoal? Fiquem à vontade. Eu vou ser o primeiro aqui, vou começar, né? Falar junto. Eu acho que isso aqui é imprescindível. Tem um outro texto que a Bíblia traz para nós, dizendo assim, que toda casa dividida contra si mesma não prevalece. E nós estamos vendo isso, principalmente no nosso Brasil. É uma divisão muito de dentro do próprio país. Uma coisa que você disse, Kelly, a disputa de quem vai valer a fala, não é? A fala é mais de quem. E isso começa a atrofiar o nosso país. Isso atrofia a família, isso atrofia uma empresa, isso atrofia a igreja. E Paulo aqui está vendo uma situação, é uma igreja nova, a igreja de Corinto, é uma igreja nova, numa cidade, uma das mais importantes da região, uma das cidades mais importantes na área comercial, mas era uma cidade também muito depravada, era uma cidade com muitas coisas erradas, era uma cidade com muitos problemas, uma cidade grande com muitos problemas. Vamos imaginar assim, um Rio de Janeiro, por exemplo, tem tantos problemas de várias naturezas. Então, Paulo chama aquela jovem igreja que sofria essa influência muito grande. Então, ele chama, e essa influência lá de fora estava vindo para dentro da igreja. Então, vamos conversar aqui dentro da igreja, a gente tem que chegar a um acordo. Eu vejo isso na situação que a gente está vivendo hoje, não é? Há um desacordo muito grande, há uma disputa de poder, de valorização da palavra de A ou B, quando nós precisávamos estar mais juntos, os poderes, os três poderes, os estados, com o poder federal, temos que estar todo mundo mais unidos para que a gente possa sair dessa dificuldade com mais tranquilidade. E Paulo vê isso lá atrás, lá no passado. Isso aqui, Paulo escreve mais ou menos a inspiração de Deus para ele, né? Foi entre os anos 55, 56 a 58. Então, isso depois de Cristo. De o quê? 30 anos depois que Cristo morreu? Não, menos, né? 50. Cristo teve lá os 33, né? Então, questão de 20 anos, a mais ou menos, Paulo vê isso, depois fala isso para a igreja, e é a verdade que a gente precisa viver unido e ter um só pensamento. A gente precisa estar bem junto, não é? Para que a coisa possa prosperar, para que a coisa possa acontecer de forma positiva. Lu, acho que você queria falar também, né? Não. O tio citou exatamente o versículo que tinha vindo à minha mente, da casa, né? Da questão quando o corpo não está junto, né? Num só propósito, num só pensamento. E concordo, assim, 100% com tudo que o tio disse aí. E em relação ao que a gente está vivendo hoje, né? A gente sabe que isso é bíblico, né? Quem tem o conhecimento da sã doutrina, né? E a sã doutrina é a palavra do Senhor. Quem tem esse conhecimento sabe que nós estamos vivendo dias que saberíamos que viriam, né? E eu acho que o que cabe a nós como o tio disse, nos unirmos. Porque quem mais padece com essa falta de comunhão entre os poderes é o povo. Então, é por esse país que a gente tem que se unir, né? Se unificar. E não deixar que pensamentos individuais e egocêntricos e individualistas
prevaleçam, porque uma vez que isso acontece, cai no que o tio acabou de ler agora. A casa dividida, ela não vai prevalecer. E aí, se ela não prevalece, todo mundo vai pagar, todo mundo vai sofrer. E assim, é engraçado que logo depois que Paulo começa a abordar isso, porque existia uma questão assim, que uns falavam que eram de Apolo, outros de Paulo, e Paulo vem e fala assim, olha, não tem nada disso, nós somos todos de Jesus. Né? A gente tem que pregar a mensagem da cruz, porque sem ele nada, não tem importância quem chegou para implantar, para pregar, somos todos de Jesus. E aí eu fiquei pensando, e eu fui fazendo algumas considerações aqui, que ele começa logo apresentando Deus nos versículos seguintes, Lucimar. E eu penso que é isso que o Brasil e o mundo precisam, é de Deus. Porque, olha só, Deus é o Deus de luz. Então, luz e trevas. A treva é confusão, é conflito, é divisão. A luz é o amor, é a união, é o bem-estar comum do coletivo e não individualista, não, né? E não por uma questão que vai beneficiar só a mim ou aos que estão próximos a mim. E aí Paulo ele já entra falando sobre a mensagem da cruz, e ele fala assim, olha, lá no versículo 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E aí ele entra falando assim, acaso não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então, eu coloquei aqui o seguinte, que me chamou muita atenção, Paulo falando sobre os sábios. E aí, você que está em casa assistindo esse vídeo, depois você pode olhar aí na sua Bíblia. Ele fala sobre os sábios, sobre o inteligentes, ele fala sobre o questionador desta era, pois nada disso foi suficiente para tornar Deus conhecido por eles. Então, não são os sábios, não são os questionadores dessa era, né, os grandes intelectuais que vão conhecer Deus por meio dessa sabedoria humana. Não foi por meio da sabedoria humana que eles conheceram a Deus, mas por meio da crença na pregação. E então Paulo relata que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. E aí eu coloco aqui como uma outra brecha para a gente discutir. É certo que muitos, neste momento, estão voltando seus olhos para Deus. Vocês concordam comigo que nesse momento de isolamento, né, social, a gente tem escutado pessoas que antes nunca ouvimos falar de Deus, né, ou se referir ao Criador, e hoje a gente tem visto pessoas com uma atitude mais, entre aspas, né, santa, religiosa. Então, muitos têm se voltado nesse momento para Deus. A vida era uma correria só. Cada um buscava seus próprios interesses, sua própria felicidade, e querendo ou não, nós fomos arremessados para o seio da nossa família, para a nossa casa, com um sentimento de total impotência diante de um inimigo invisível, né, que está aí na sociedade. Nesse momento, muitos estão buscando a Deus, mas de acordo com Paulo, nós não vamos conseguir conhecer a Deus pela sabedoria humana, mas pela crença por meio da loucura da pregação de Cristo crucificado, o qual era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, qual que é a mensagem para os que querem conhecer a Deus hoje, nesse tempo, né? Nesse tempo em que verdadeiramente a gente se enxerga como que a gente se enxerga pequenininho, né? Um inimigo invisível aí parou o mundo, tem dizimado aí milhares de pessoas. E a gente tem visto que não está sendo pela sabedoria humana que a gente está conseguindo resolver os problemas desse inimigo invisível. E a gente tem realmente parado para refletir acerca de um Deus que quer, de alguma forma, se comunicar conosco, né? Então, assim, a Lucimara já trouxe um pouquinho dessa fala, né, a respeito de que saberíamos que coisas
como essas aconteceriam, porque a Bíblia já nos relata, né, a respeito dos sinais do tempo do fim. Isso vai ficar para um outro momento, né, tio? Porque isso é polêmico, a gente pode conversar num outro momento. Mas o que, gente, qual que é a mensagem, talvez Luciane ou Gil, que não falaram ainda, né? Que a gente pode passar para quem está ouvindo e tem interesse em conhecer a Deus, em conhecer esse Jesus. Baseado nisso aí que a gente acabou de ler agora. Posso falar? Antes disso tudo começar, uma amiga, uma conhecida aqui, que trabalhou comigo, botou no Instagram dela que nós temos que acabar com essa questão de dizer assim, você é de Deus ou você é do diabo? Não existe Deus e não existe diabo. Não existem essas duas situações. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Existe o bem e existe o mal. Então, ela disse que quando a humanidade entender que não há essa divisão, que não existe o lado de Deus e o lado do diabo, nós vamos ser de uma forma melhor. E aí, quando eu li aquilo, eu fiquei um pouco assustado com aquilo. Falei assim, nossa, né? Mas, enfim, passou, veio essa pandemia, e aí o nosso inimigo invisível parou tudo, inclusive ela. Parou, está em casa, sem trabalhar. E aí, essa semana, ela postou assim, gente, precisamos pedir a Deus para que isso tudo passe e a nossa vida volte ao normal. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, é engraçado, como você disse, né? Até então, a quarentena começar, não existia Deus e não existia o lado do diabo. Mas agora que estamos no olho do furacão, no meio de uma pandemia, de uma tempestade, não sabemos se vamos conseguir passar por ela, né? Se a nossa família, no seio da família toda, porque nós temos pessoas de todas as idades na família, vão conseguir passar por ela sem ter nenhum problema, aí sim, nós entendemos que existe Deus e existe o diabo. E sem dúvida, ela demonstrou claramente, assim, né, com o dizer clamativo dela, que existe sim Deus e que é Ele, somente Ele, que pode nos salvar nesse momento. Então, nisso tudo, o que eu penso, assim, né, que a gente estava falando, vocês estavam falando? Parece que estávamos vivendo uma torre de Babel, né, pai? Cada um falando uma coisa, cada um puxando para um lado, cada um, como a Kelly disse, querendo colocar suas opiniões, que tem que ser sempre o contrário de todos, para que demonstre que você é uma pessoa de personalidade. E quando nós nos deparamos com uma situação mundialmente em que todos estávamos vivendo a mesma coisa, aí sim começamos a falar a mesma língua, né? Aí sim entendemos que somente uma pessoa poderia nos tirar de onde estávamos e resolver isso. Então, acho que está sendo uma providência de Deus. Acho que está sendo uma providência de Deus. Estávamos todos meio que desgovernados. O que vocês acham? Eu concordo plenamente com isso. Eu vejo aqui no versículo 13, a Kelly leu, inclusive, né? Será que Cristo está dividido? Paulo pergunta, né? Será que Cristo está dividido? Não, Cristo é Cristo, Filho de Deus. Nós entendemos que Ele é também uma pessoa da Trindade, então Ele também é Deus. Ele tem o poder e a autoridade, o domínio sobre todas as coisas. E para Ele nada, não é? Quando a gente vai e vê também no texto que a Kelinha mencionou do versículo 10, Paulo diz assim, não haja divisões entre vós. Quer dizer, não podemos estar divididos e nem podemos dividir Jesus. Nós não podemos dividir Deus. Ele é Deus. Ele não é um Deus bonzinho ou um Deus ruim. Ele é Deus, amor, Ele é Deus justo, Deus eterno, Deus soberano. Ele é Deus criador de todas as coisas. Ele é Deus. Não é? Também uma outra coisa no versículo 10 que é interessante, é quando Paulo diz assim, vocês sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. O que é essa questão de o mesmo pensamento e o mesmo parecer? Eu gosto da caneca
branca com a beiradinha vermelha. Então, todo vai gostar da caneca branca com a beirada vermelha? Não, sim. Mas todos nós podemos gostar de uma caneca, independente da cor, não é? Água na caneca. Não, não pode tomar água na caneca. Se eu quiser tomar água na caneca, todo mundo... Não é assim. Deus nos fez com inteligência. Nós podemos todos gostarmos de tomar água numa caneca, todos podem tomar, pode ser de várias cores, mas é uma caneca. Vamos na caneca e não tomar água enchendo a mão toda hora e tomando água nela. Então, essa que é importante. É o mesmo pensamento. Um político, por exemplo, nós queremos a nossa cidade, uma cidade bonita, uma cidade próspera, uma cidade alegre, uma cidade com boa saúde, não é? Nós queremos isso. Todos os políticos podem querer isso e cada um vai pensar de um jeitinho, mas o parecer e o pensamento de todos numa direção. O que tem acontecido com relação às coisas de Deus? Muita gente brincando com Deus, muita falta de temor a Deus. Não é? A gente viu aí pela várias cenas aí de uma representação de Jesus sendo puxado de qualquer maneira, de Jesus de um jeito, de Jesus do outro. E Jesus não é isso. E a Bíblia diz para nós que Deus, ele é santo. Mas uma piadinha com o nome de Deus. Fizeram um filme usando Jesus cheio de coisas para dar gargalhadas, pagam, investem para rir de Jesus. Está errado. Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, ele diz que ele requer temor. E a Bíblia chega a dizer que devemos ter do Senhor temor e tremor diante dele. Então, as coisas não são de qualquer jeito. O Deus Criador não é um vizinho qualquer. É o Deus Criador dos céus e terra. E aí vamos ver aqui que ele diz em Êxodo, no capítulo 20, vejam bem, no capítulo 20, o versículo 7. Olha o que Deus diz. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Presta atenção nisso. Ele está falando do nome. Ele está falando dele. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso está dentro dos 10. Aí ele diz mais. Olha o que ele diz mais na sequência dessa palavra. Porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. Gente, é muito sério. Porque piadinhas com o nome de Deus, zombaria disso ou daquilo, usando o nome de Deus. Opa, o nome de Deus não pode ser em vão. Deus não considera inocente o que tomar o seu nome. Eu só vou ler mais um outro texto aqui de Isaías 42, no versículo 8, e veja só o que o Senhor nesse texto. Isaías 42, 8, ele diz assim, eu, o Senhor, eu sou o Senhor. Olha aquele objetivo. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Darei a minha glória a outro. Gente, tem muita gente achando Deus, né? Tem muita gente querendo glória para ele. E Deus não aceita isso, não. Então, Deus quer as coisas no lugar certo. Eu ouvi alguém dizer, porque o coronavírus é coisa do demônio, isso é demoníaco. Eu não sei, não vou entrar muito nessa questão, não, mas eu não vejo muito que seja uma coisa que o demônio lançou, não. Mas há muitos outros textos na Bíblia, a gente poderia ler os outros, em que o Senhor diz, olha, esteja atento, porque se eu coloco a minha ali, a coisa muda. E aí Deus não tem por inocente, tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Nós precisamos parar, eu acho que toda a humanidade, e não é só a nível de Brasil, o mundo precisa parar e está parado, e como a gente já falou aqui, as pessoas estão começando a buscar a Deus, aquela que defende aquela filosofia de
existe, diabo não existe, não sei o quê, somos nós os tais, filosofias incisas, agora está tendo que parar e falar assim, vamos pedir a Deus, porque é só Ele que tem a solução. Sabe, eu acho que isso aí é muito importante para nós refletirmos e pensarmos nessa seriedade, porque isso não é brincadeira, Deus não é brincadeira, e Deus merece que a gente esteja diante dele com temor e tremor, adorando, exaltando. E aí eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade, que ele procura. Obrigada, tio. Perfeito sua colocação da Lu aí. Às vezes eu fico pensando que as pessoas querem adorar a um Deus fragmentado, né? Ou só o Deus do amor, só o Deus da graça, que perdoa tudo, mas a gente precisa entender quem é realmente o nosso Deus e entendê-lo integralmente, né? Porque senão nós criamos um Deus para adorarmos. Então, foi muito boa a sua colocação. Lu, pode falar. Na verdade, quando você fala que a gente cria um Deus para adorar, o que acontece? O ser humano ele foi criado para a adoração. Então, de um jeito ou do outro, a gente vai adorar alguma coisa. Quem não adora a Deus vai adorar outra coisa. E aí eu pego a fala do tio e vejo que tem pessoas que estão colocando tantas coisas no lugar de Deus, né? Tantas festas, tantas culturas, tantas ideologias, enfim, tanta coisa. Como nós fomos criados para adorar, a partir do momento que você não adora aquele que é o único, que merece, que é o leão da tribo de Judá, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, você vai colocar outra coisa no lugar dele, porque o ser humano tem a necessidade de adorar. Faz parte da nossa essência. E quando o tio falou em relação à questão do coronavírus ser do inferno, né? Nós ouvimos muito isso também, né? De algumas pessoas. E aí o que eu penso é o seguinte, tio. Lá no livro de Jó, quando Jó foi tentado e ele perdeu tudo que ele tinha, e Deus permitiu que as coisas acontecessem com Jó, Satanás teve que pedir permissão de Deus para que tudo aquilo acontecesse. Então, ainda que, não estou dizendo que eu acredito, mas ainda que o coronavírus viesse da parte do inferno, precisaria de uma autorização de Deus, porque é Deus o dono, é Ele que permite, que deixa de permitir. Então, eu acho que o fato é a gente parar para pensar assim, por que isso? Não por quê, mas o que isso, como que eu vou sair disso? Como eu entrei, eu sei. Muitas pessoas entraram nesse período de pandemia destruídas, com autoestima baixa, pensando em desistir de viver, achando que a vida não vale a pena. Só que Deus está dando uma oportunidade para cada um de nós, da gente decidir como que a gente vai sair disso. E aqui fala, em Hebreus 14, no versículo 24, fala que Deus... Versículo 24, não, desculpa. No versículo 29, fala que Deus é fogo consumidor. Isso é muito sério. Quando te fala que tem muitas pessoas brincando com o nome de Deus, as pessoas acostumaram a achar que as consequências não viriam. Mesmo Deus é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor, do mesmo jeito que ele é amor, que ele é paz, que ele é justiça, ele é fogo consumidor. E eu vejo isso assim, tudo isso que a gente está vivendo, eu vejo como um tempo maravilhoso que Deus está dando para a gente. Está dentro de casa, eu falo que você está dentro de casa por opção, eu sou muito caseira, mas quando você é obrigada a ficar dentro de casa, isso vai contra a sua natureza, porque nós somos criados para sermos livres. Deus criou a gente para ser livre, né? É isso que Deus quer para nós, né? Que a gente tenha maturidade suficiente de escolher as coisas boas para a nossa vida. E que coisas boas são essas? Aqui, ó, a sã doutrina. Gente, a Bíblia, ela dá informação para tudo que a gente quer. Não tem nada que a gente procure informação que não esteja nesse livro aqui. Ele é o nosso passo a passo. Então, eu estou vendo isso tudo como uma grande oportunidade. Tanto para nós como igreja, quanto para nós como simples pessoas, né?
o que Deus está falando na minha vida, como que eu entrei nisso? Eu entrei cristã, confiando em Deus, abençoada por Deus, Deus tem derramado as bênçãos dele sobre a minha vida, mas como que eu vou sair? Simara, eu vou sair muito melhor do que eu entrei. Muito melhor, sabe por quê? Porque nesse tempo, Deus está vindo de encontro comigo e está dizendo assim, filha, eu quero mais. Filha, eu quero mais. Intimidade que você tem comigo, eu quero mais, eu sou seu pai. Qual é o pai que não quer ficar perto do filho, gente? Aqui nós estamos no bate-papo aqui, onde a maioria é pai, a maioria é mãe. Quem não quer ficar perto do filho? Quando o filho sai, a gente sente saudade. Deus está falando assim, eu estou com saudade de você, eu quero você perto de mim. Então, nós entramos de um jeito e nós vamos sair muito melhores do que nós entramos. Eu creio muito nisso, muito. Isso tem sido assim, o que eu estou vivendo, o que Deus tem falado na minha vida, o que eu tenho buscado mais de Deus, o que eu tenho lido mais a palavra do Senhor, o que eu tenho aprendido mais do Senhor. Tem coisas que eu abro aqui na minha Bíblia que eu falo assim, gente, como que eu nunca li isso? Já li a Bíblia algumas vezes, né? A gente vai manuseando a Bíblia, mas a palavra de Deus ela é tão viva, que eu abro e leio de novo e falo assim, meu Deus, como que isso ainda não tinha chegado no meu coração? Mas por quê? Porque é intimidade. Então, para nós cristãos, intimidade. Para quem ainda, né, igual a pergunta da Kelly, ainda, como que eu vou chegar nesse Deus? Como que eu vou chegar até Ele? Primeiramente, através do diálogo. O diálogo a gente faz com Deus através da oração. Senhor, eu estou aqui, não conheço nada do Senhor, mas quero conhecer. E a Bíblia fala que Deus não rejeita um coração aquebrantado. Então, qualquer um que chegar com o coração quebrantado, ele não vai rejeitar. Ele não vai rejeitar. Algumas semanas atrás, eu recebi aqui na minha porta uma pessoa e ela veio me pedir um remédio para dor de cabeça. Quando eu abri a porta, a pessoa começou a chorar e falou comigo assim, ora por mim. E eu falei assim, eu oro, vamos orar, eu vou orar por você sim, mas você também pode orar, porque oração é diálogo. Chega para Deus e fala para Ele o que você está precisando. E essa pessoa falou comigo assim, eu fiz isso a noite inteira, só que eu só consegui falar com Deus que eu não tenho nada para dar para Ele. Eu falei assim, amém. Você reconheceu que você não tem nada para dar para Deus? Deus já recebeu a sua oração porque seu coração está quebrantado. Então, Kelly, a minha dica para quem está querendo se aproximar e conhecer e entender quem é esse Deus que é fogo consumidor, que é amor, que é justiça, chega diante dele, vai diante dele, conversa com ele como se você estivesse conversando com uma pessoa, porque Deus é uma pessoa, né? E fala com ele. Fala, Deus, eu não te conheço, não sei o que o Senhor é, eu escuto falar, mas eu quero te conhecer. E o Espírito Santo, que é a habitação em nós, né? Que é a presença de Deus em nós na terra, vai se manifestar. Vai se manifestar. Eu creio muito nisso. Amém. O link que a Lucimara já falou, colocou aí na fala dela, foi da imaturidade, Gil, Lu, Luciane. No capítulo 3, Paulo começa dizendo para eles que ele não lhes pôde falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Olha só, Paulo falando para a igreja ali, não, eu não pude falar com vocês como espiritualmente maduros, mas eu tive que falar como crianças, por causa da forma como aquele povo estava vivendo, né? Eles tinham ali uma confusão motivada por inveja e tal, e aí eu coloquei essa questão da imaturidade, pensei assim, olha como a gente reproduz nos dias de hoje a mesma imaturidade desses irmãos da igreja de Corinto lá atrás, né? E já partindo aí para uma próxima reflexão, eu coloquei assim, depois que Paulo coloca essa questão da imaturidade, né, tá falando para eles como crianças, por causa dessa imaturidade deles, Paulo ele resgata o foco principal. Ele diz assim, que ele plantou, Apolo regou, e que é Deus quem faz crescer. Então, não tem problema de quem plantou. Uns vão plantar, outros vão regar, mas o crescimento vem do Senhor. Então, eu destaquei aqui a questão de termos um pensamento de cooperação, de conjunto, de coletivo. Assim, a gente não teria que ter como objetivo final de nossas ações o bem-estar físico, psicossocial e espiritual, nesse contexto social em que a gente vive,
não estamos muito mais focados nos contextos partidários e nos interesses pessoais, tentando provar que estamos certos, mesmo que isso prejudique o objetivo final do bem-estar das pessoas, né? Quando a gente vê, às vezes, aí tanta gente lutando para encontrar cura, né? Ou pelo menos para encontrar aí um tratamento para a doença, e às vezes a gente vê tanta gente se levantando para dizer, não, isso nem vai dar certo. Será que isso não é motivado por interesses pessoais, partidários, né, individualistas? Olha como a gente vê na nossa sociedade também uma sociedade imatura, né, que não pensa no bem-estar comum, na cooperação. E aí, Gil, vou te dar essa oportunidade, Gil. Você que gosta muito de falar. Você acha que esse senso de cooperação para o bem comum, ou seja, para o bem do coletivo, está em falta, Gilbertinho, nos dias atuais? Qual que é a sua opinião aí? Com certeza. Igual quando a gente está vendo aqui, Paulo está falando para a igreja e coisas que a gente vive no tempo de hoje. Enquanto nós, como igreja, deveríamos estar em unidade, né? Às vezes nós estamos pensando de maneira diferente. Como a Lucimara estava falando, eu creio que realmente a gente está vivendo um momento de oportunidade. Tanto de oportunidade da gente estar pregando o evangelho, falando mais de Deus para essas pessoas, como oportunidade dessas pessoas que, de certa forma, estão escandalizando, blasfemando também, de se voltar e corrigir esses erros, né? Reconhecer. Porque o momento que a gente está passando, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter poder, não adianta você ter carrão, você está na dependência de Deus. Então, eu vejo que esse é o momento de oportunidades. E nós, como igrejas, não é o momento da gente estar em discórdia por simples coisas, né? E tendo foco e a visão em Jesus. A gente teve uma experiência muito legal, a gente está fazendo a nossa célula online, e por várias vezes eu já convidei minha irmã. Minha irmã participou da primeira célula dela, mediante essa quarentena, através da internet. Ela nunca foi na igreja e nunca foi numa célula, mas eu tive a oportunidade de convidar ela para poder estar participando. Ela participou. Foi uma benção, ela gostou. E, tipo assim, outras pessoas vieram participar de células online, pessoas que nunca foram na igreja, pessoas que nunca participaram de nenhum, nada vinculado à igreja, e ela teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Agora, como vai ser isso depois, não sei. É o que a Lucimara estava falando. O importante não é como a gente começa, é como a gente termina a nossa jornada. Então, a gente está tendo a oportunidade de orar, de buscar mais a Deus, né? Nós, como cristãos, de fazer a diferença. Eu acho que é o momento da gente estar ligando para essas pessoas, igual a Lucimara recebeu essa vizinha dela lá, a gente está podendo falar para essas pessoas do amor de Deus, mostrar a diferença nesse momento. Como a Kelly citou a respeito da loucura, parece louco, né? Mas é a gente aproveitar essa oportunidade, que eu creio que nós, como igreja, estivemos sempre treinando para agora participar de um jogo valendo. E a oportunidade de nós, como cristãos, mostrar nossa força, mostrar que Jesus está com a gente, pregar desse Jesus, pregar desse amor, esquecer o coronavírus e falar mais de Jesus, né? Jesus pode curar, Jesus pode salvar, Jesus pode fazer o que ele quiser. Se eu vou morrer de corona ou de qualquer outra coisa, eu não sei. Mas é a gente ter essa oportunidade que está se abrindo para a gente, para poder estar pregando desse amor, desse Jesus que a gente serve. E eu creio realmente que, infelizmente, a gente vive numa cultura que a gente vê a imprensa sendo manipulada, né? Uma indústria farmacêutica por trás disso, sempre com interesses financeiros, a própria política, né? E a gente tentar não se envolver com isso, não tendo postura nem nada a respeito, mas pregando de Deus e colocando nas mãos de Deus, porque tem algumas coisas que fogem do nosso controle, não tem como a gente fazer. O que a gente vai fazer? É orar. E eu creio que seja o mais importante, porque quando a gente se coloca diante de Deus, coloca nas mãos do Senhor, né, o melhor ele vai fazer. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Como a gente estava falando aqui, eu não creio que isso venha do diabo nem nada. Eu creio que isso é permissão de Deus, independente de qualquer coisa, se veio do homem, se veio do diabo, Deus permitiu.
claro, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for permissão de Deus. Então, eu creio que isso seja oportunidade. A palavra para mim é oportunidade para a gente poder estar fazendo a diferença nesse mundo. E aí, Gil, eu penso que uma atitude de maturidade é essa cooperação, independente de partido político, né, para quem está nos vendo agora, independente de religião, a gente tem que ter como objetivo final igreja, né, como instituição, igreja ou não, objetivo final, o bem-estar da comunidade. Então, orar mesmo para que Deus, né, traga cura, para que esse momento a gente saiba passar por ele e saia bem dele, né? Até porque tem uma visão deturpada que a igreja é o templo em si, né? Mas a verdade é que a igreja somos nós, né? Então nós temos que fazer diferença. É o momento da gente fazer diferença como igreja do Senhor. Beleza, gente. E aí, só para encerrar, a gente já está encerrando aqui nosso bate-papo, Paulo apresenta Jesus como alicerce, né? Ele vem falando assim, ó, não importa, um vai plantar, outro vai regar, mas Deus quem dá o crescimento. Jesus é o nosso alicerce. E eu penso que às vezes o tio, a Luciane, que está aí mais quietinha, se quiser falar, aí eu penso, Lu, que às vezes as pessoas, para poder provarem que elas estão fazendo algo de relevância, ainda que um projeto tenha dado certo, é como se elas tivessem que criar outro, não dar continuidade naquilo, porque afinal quem fez isso foi fulano ou ciclano, eu não sou de acordo com, né? Enfim, é uma imaturidade que só vem mesmo para poder destruir mesmo, para atrasar o nosso desenvolvimento, e isso em todos os contextos, né? Social, econômico, político, enfim. E aí, Luciane, ele vai e fala assim, olha, vamos focar na base? E aí ele faz algumas comparações, né, de plantação, né, de plantar, de regar e de dar crescimento. Depois ele faz uma comparação de construção. A base dessa construção é Jesus. Lu, eu particularmente já vou pedir sua opinião, mas já sabendo sua resposta, porque é a mesma que eu compartilho. Eu penso que a solução também para essa imaturidade social, política que a gente tem vivido aí, né, é a falta de Jesus Cristo, né? Esse Cristo que o Ju acabou de falar, o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado e o Cristo que vai vir e que promete um novo corpo incorruptível. Então, assim, só queria ouvir sua consideração final aí a respeito de Jesus Cristo. Eu tenho certeza, plena convicção, que Ele é a solução. Porque quando a gente tem o Senhor na nossa vida, Ele muda. Ele muda o nosso caráter, Ele transforma a gente, né? Literalmente, Ele muda quem éramos e Ele nos faz uma nova criatura. Não que somos perfeitos, eu não considero, mas eu considero que nós estamos num processo de ascensão. Verdadeiramente, eu não sou hoje quem eu fui no passado, mas eu tenho muito ainda que melhorar. Então, assim, eu queria que você trouxesse um pouquinho aí do seu pensamento a respeito dessa solução para o mundo, e aí a gente já vai estar depois encerrando, se o Ti quiser deixar uma palavra final aí, para a gente encerrar esse momento. Com certeza. Eu acredito que não é castigo que estamos vivendo, mas sim uma oportunidade, como o Gil falou. Um momento de reconhecermos todos, né? Que o único que pode, e o único que permitiu essa situação e que pode nos tirar dessa situação é Jesus. Quando todos confessarem com a sua própria boca que só Jesus Cristo é a verdade, é a vida, nós vamos ter um mundo diferente. Tenho certeza disso. E só uma observação, pai, que eu acho interessante, né? Alguns anos atrás, éramos adolescentes, estávamos aí sentados lá na mesa, tomando café, rindo, brincando, conversando coisas de Deus, coisas mais sérias. E hoje somos adultos, olha que bonito aí, né? Olha que legal que a pandemia trouxe para nós. Estamos reunidos como mulheres, homens, aí o Nicolas, que já é um rapaz também. Que bonito a fé que todo mundo hoje expõe que tem. E temos certeza que o Senhor tem méritos nisso também, né? Amém. Total, muita coisa. Amém. Ok. Eu quero deixar uma que está no capítulo 2
de 1 Coríntios, versículos 4 e 5. Ele diz assim, uma palavra de Paulo, né? Ele falou assim, olha, a minha linguagem e a minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Que ali no início falou sobre a sabedoria humana, né? Ele mexe exatamente nisso. A minha linguagem, a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder de Deus. E agora o 5, para que a preocupação dele com o outro, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, esse cuidado, né? A nossa fé precisa estar em Deus. Como disse o Gil ali, a Ciane também agora, a oportunidade é viver essa fé em Deus, é ver Deus agir, a realização do poder. E aí, para eu concluir a minha palavra, no versículo, ele diz assim, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouviram, e nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisa linda, né? Então, há coisas muito poderosas que estão em Deus, preparadas para nós, e o desejo de Deus é toda a humanidade. Esse tempo, então, pare, reflita, Senhor, e o ame de todo o coração, e aí nós vamos ver o que os olhos nunca viram, vamos ouvir o que os ouvidos ouviram, porque há coisas lindas de Deus preparadas para nós. Amém? Amém. Muito bom. Obrigada, Lu, obrigada, tio, obrigada, Luciane, Lucimara, tio Guilherme. O Nicolas vai deixar aqui um versículo final que fica em 1 Coríntios 14, 33, que diz assim: Pois Deus não é Deus de desordens, mas de paz. Amém. Deus é Deus de paz e não de desordem. Então, em qualquer área da nossa vida que a gente enxergar essa desordem, a gente precisa também enxergar que precisamos do Deus da paz. Que Deus abençoe você, que você tenha sido abençoado aí por esse bate-papo, e obrigada a todos os meus convidados, e até a próxima.